Olá, meu nome é Gabriel Lopudino, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFESA, sou residente aqui de Pau dos Ferros e vamos falar um pouquinho hoje sobre a história e sobre o patrimônio edificado da cidade de Pau dos Ferros. Pau dos Ferros iniciou como um pequeno assentamento, né, no século XVIII. Era uma sesmaria que foi doada a Antônio da Rocha Pita, que era um coronel baiano, né? Então daí você tira as dimensões territoriais do Brasil, né, colonial. Então era um sesmeiro baiano por causa dessa distância ele acabou não colonizando devidamente, ficou para os seus herdeiros, né, essa sesmaria, mas depois um desbravador chamado Francisco Marçal, ele fundou uma fazenda nessas paragens aqui, né, nas proximidades do rio Apudi-Mossoró, que é o rio que passa por aqui pela cidade, e fundou uma fazenda de gados, né, Francisco Marçal, e criou a primeira capela, né, ainda no século XVIII. Essa capela depois ela daria origem a uma paróquia, em 1756, e posteriormente, a partir de muitas lutas políticas, o vilarejo seria adicionado à vila de Porto Alegre, que é uma cidade que fica aqui na Serra de Porto Alegre, né, nas proximidades de Pau dos Ferros. Para posteriormente haver um desmembramento de Porto Alegre, né, no ano de 1856, a elevação à categoria de vila e depois a emancipação do município, né, que aí se torna um município em 1857. Daí, desse processo, ainda no século XVIII, começaram a construção das primeiras casas, né, casas de taipa, ao redor desta praça, nas proximidades onde nós estamos, né, que é a Praça da Matriz, portanto, o primeiro núcleo de assentamento da cidade que vai se desenvolvendo, né, muito por causa do comércio, né, por causa também do gado, obviamente, né, aqui era uma feira, havia uma feira livre, essa feira até hoje existe e é considerada patrimônio imaterial da cidade, né, ela acontece ainda na cidade até os dias contemporâneos, e vinham pessoas também de outras regiões, né, de outros lugares, muito por causa desse comércio, né, dos produtos agrícolas e dos produtos pecuaristas, e movimentavam e começavam a se assentar a cidade, e a cidade começou a crescer nessa conjuntura, né. E aí nós temos o nome Pau dos Ferros relacionado a uma árvore que tinha aqui, que era uma oiticica, e essa oiticica, nela se penduravam os ferros do gado, né. Então, para diferenciar os rebanhos, esses rebanhos eles eram, e a gente sabe disso da cultura, né, realmente nordestina, esses rebanhos eles eram gravados a ferro, né, eles eram marcados, ferrados com ferro quentes, geralmente com símbolos que eram relacionados aos proprietários ou às fazendas provenientes deles. Então esses ferros eles eram pendurados nessa árvore, nessa oiticica que ficava no centro desta praça, né. Por isso daí vem o nome Pau dos Ferros. E essa oiticica hoje ela não existe mais, ela foi substituída por um monumento que é um obelisco que está aqui no centro da praça e que demarca o local original da árvore. Aqui a cidade de Pau dos Ferros ela tem alguns exemplares arquitetônicos interessantes, históricos, preservados, né? Apesar de que muita coisa já foi, pelo processo de transformação próprio da cidade, derrubada e deu lugar a prédios mais contemporâneos, né? Mas sim se edificaram alguns casarões, né, sobrados, e alguns edifícios como este aqui que nós estamos aqui atrás, que foi o primeiro grupo escolar da cidade, né? Foi edificado em 1910, né, e terminado em 1911. Acho que o início da edificação começou por aí entre 1908 e 1910, terminado em 1911. E entre eles, obviamente, a Matriz, né, que foi uma igreja cuja edificação se remonta ao século XVIII. Só que ela passou por vários processos, né, de reformas, inclusive reformas bem recentes, como a última de 2015. Então isso foi configurando assim a certos exemplares arquitetônicos de importância histórica assim, na cidade, né, que estão relacionados a esses processos de ocupação. Bom, então primeiro é este grupo aqui, que é o grupo escolar, que foi inaugurado em 1911, tem características ecléticas, é um edifício que foi muito importante por ser justamente esse ponto zero, né, da educação primária aqui na cidade, né? Então era uma importância fundamental justamente pela formação dessas crianças, né, pela introdução de métodos educacionais. Nós temos também a Igreja Matriz, que já foi citada,
que ela começou a se edificar justamente em 1738, né, no início da vila, que era um pequeno assentamento, então provavelmente era um edifício também feito de taipa, que depois foi ganhando, né, paredes de alvenaria, depois ela provavelmente teve a nave central alargada. No início ela não tinha nenhuma torre, inclusive, era uma edificação de características aí talvez maneirista chão, depois foi ganhando um frontispício barroco e depois ela foi ganhando torres. Na década de 1960 ela ganhou a primeira torre e recentemente, já aqui nos anos 2000, ganhou a segunda torre e recebeu um novo revestimento, né? Então foi mudado também o interior tinha um retábulo, esses retábulos foram retirados, né? Então é uma igreja que ela nunca parou de ser, digamos, receber intervenções, né? Mas ela remonta ao século XVIII. Isso faz parte até da tradição do urbanismo português, né? Que era justamente proteger e dar visibilidade a essas edificações religiosas, por vários motivos. Primeiro, por uma questão realmente da identidade visual, né? A identidade simbólica do poder religioso que a igreja desempenhava, mas também por motivos, às vezes, práticos, como, por exemplo, proteger de inundações, de enchentes, né? Garantir melhores ventos, né, uma melhor aeração da edificação. Então tinha todas essas questões. Por exemplo, aqui em Pau dos Ferros realmente fica num ambiente mais alto. Por quê? Porque quando o rio enchia, e até hoje ele enche, mas ele tem alguns processos de drenagem já feitos, ele alagava partes daqui dessa região onde a gente está, né? Dessas regiões da praça propriamente dito, né? Então há fotos de enchentes aqui que aconteceram com as cheias do rio, né? Porque aqui no semiárido há certa uma irregularidade pluviométrica. Então há anos que é totalmente seco e há anos que é super chuvoso, como o ano de hoje, desse ano agora, de 2022, né? E aí acontecem essas cheias. Então tem sim correlação com isso, sim, com esses fatores. Além disso, nós temos o edifício eclético da prefeitura, que até hoje exerce essas mesmas funções, é a sede da prefeitura municipal, né? Que é um edifício eclético da década de 30, construído em 1930, pelo então prefeito da cidade, Francisco Dantas, né? É aquele estilo meio bolo de noiva, parece até guardando as devidas escalas com o estilo da prefeitura do municipal de Natal, né? Que é um edifício também muito interessante, até hoje muito bem preservado, justamente por ter sido continuamente a sede da prefeitura, né? Temos também a igreja de São Benedito, que é uma igreja construída na década de 1940, que fica no bairro de São Benedito, nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas, que é um edifício com traços da arquitetura Art Deco, né? Que era então aquela arquitetura, digamos, que estava sendo produzida naquelas décadas de 30 e de 40, então ela guarda traços, né, dessa influência. E temos também outros edifícios importantes, como também o quartel da polícia, que é também Art Deco, que também está sendo preservado até hoje, né? E algumas casas históricas também na cidade que merecem aí a atenção, apesar de que muita coisa está sendo já, digamos assim, demolida, né? Que não é uma exclusividade de Pau dos Ferros, é um processo que está acontecendo com uma intensidade muito grande, né? Em cidades como Mossoró e como Natal também, né? E outras cidades potiguares. Sim, temos o mercado também, municipal, que é um edifício também histórico, de 1885, né? É um edifício que ele foi reformado recentemente, inclusive ele ia ser completamente demolido para dar origem a um projeto contemporâneo, porém a Caixa Econômica ela barrou o financiamento, dizendo que faltava preservação histórica. Então o edifício foi refeito um projeto, mantiveram-se as fachadas históricas, né? E se construiu aí sim um edifício interno, né, com uma nova cobertura, com novos espaços, se adequando à estrutura antiga, né, principalmente preservando as fachadas históricas. Então tudo isso preservou, né, este bem para a cidade, que é algo também que é muito importante e que imageticamente faz parte da memória coletiva da cidade, né, por ser um edifício até do século XIX. Esses edifícios principais eu acho que eles já estão assim meio que gravados na memória das pessoas, justamente por serem edifícios que continuam sendo utilizados e que estão sendo sempre e ficam em espaços, digamos assim, chave, né? Marcos, pontos que são marcos visuais na cidade. Então, eles sim conseguem ter essa preservação por causa disso.
Porém, os outros edifícios, como casarões antigos, como edifícios de outras características, principalmente os edifícios privados, eles têm perdido bastante espaço, né? Porém, a UFESA, o curso de arquitetura, como as professoras Monique, Ana Cristina, professora Tames, entre os outros professores, né? Mas sobretudo aqueles que trabalham com a questão do patrimônio, né? Têm realizado ações relacionadas à educação patrimonial nas escolas, aqui em Pau dos Ferros, né? Nas escolas de ensino médio, de ensino fundamental, para justamente procurar, né, fazer com que essas novas gerações compreendam os valores, né, desses edifícios. Porque, afinal de contas, esses edifícios eles contam a história da cidade, né? Então, se no Rio Grande do Norte essa consciência não crescer dentro do coração dessas novas gerações, porque as gerações antigas praticamente já não compreendem mais, né? Mas as novas gerações, elas podem contribuir nesse trabalho. E é muito importante porque o patrimônio histórico do Rio Grande do Norte, seja ele modernista, seja ele eclético, né? Art Deco, ele está se perdendo numa velocidade assim preocupante, né? Então, muitos edifícios históricos que representam, sejam eles privados mesmo, mas que representam uma importância muito grande e imagética para a cidade e são conjuntos às vezes belíssimos, de alto valor artístico, eles estão sendo perdidos por essa mentalidade que é a mentalidade do novo e do antigo como algo inútil, né? Então isso aí é uma crítica que eu faço aí para os nossos empresários, para as pessoas que estão envolvidos nesse processo de produção da cidade. Vamos tirar proveito do valor histórico das edificações, né? Vamos tirar proveito da qualidade estética dessa historicidade que está impressa ali, que faz parte da nossa memória, né? Da nossa identidade enquanto povo, enquanto de coisas que aconteceram naqueles espaços e que devem ser lembradas, devem ser rememoradas. Então, vamos tirar partido. Não significa que nós não vamos deixar de empreender, vamos empreender, mas vamos empreender tirando partido dessa historicidade, né? Valorizando este bem. Afinal de contas, ele faz parte do que somos nós, né? Do que é ser potiguar, do que é ser norte-rio-grandense. O maior problema eu vejo, assim como no Rio Grande do Norte, é esta falta de consciência, né? Do valor do bem. Então, muitas vezes, esse bem ele é preterido por um pretenso ideal de modernização, que é basicamente substituição do bem, né? Nós sabemos que há questões empreendedoras e tal, mas há questões também valorativas, né? Então, eu não sei, esse estreitamento, eu acho que quem faz parte da produção da cidade tem que se estreitar mais os laços com quem está discutindo sobre os valores patrimoniais e reconhecer um pouco isso, né? Ou seja, chegar eu diria, num equilíbrio, né, entre essas duas forças, que seria a força preservadora e a força empreendedora, né? Afinal de contas, a cidade, a gente sabe que ela é mutável, né? Ela cresce ao longo do tempo, mas ela pode crescer mantendo certos patrimônios vivos ainda, né? Porque, afinal de contas, é muito triste você ver uma cidade que remonta, por exemplo, a séculos e séculos de existência e quando você vai ver, cadê os edifícios históricos da cidade, né? A cidade não tem mais edifícios históricos. Então, poxa, essa cidade realmente é do século XVIII? Onde é que estão os edifícios históricos da cidade, né? E você vê, assim, esse descaso, né? Então, acho que o maior desafio é esse, se ter um pouco de consciência, né? Do papel do valor, tirar partido deste valor histórico, tirar partido. Você vai nos países, por exemplo, europeus, você vai ver que se tira partido dessa qualidade histórica, né? Aquilo ali vira uma espécie de propaganda da própria cidade, né? É bonito. Uma vez eu estava com uma colega dos Estados Unidos, em Recife, e quando ela viu o Recife Antigo e viu aqueles edifícios históricos, ela disse, poxa, parece a Europa, né? Viu aquele conjunto todo edificado ali do Recife Antigo mantido, né? Ela ficou impressionada, eu não sabia que no Brasil tinha isso, né? E a gente tem, e teve, aliás, tá chegando já quase num estágio de tivemos, né? Porque a coisa está sendo apagada
Agora mesmo demoliram um grande casarão em Mossoró, ali nas proximidades da Estação das Artes. Casarão belíssimo, né? E a estratégia é justamente tirar portas e janelas, deixar o interior dos edifícios, e isso aconteceu também no Hotel Reis Magos em Natal, vocês estão por dentro, né? Deixar o edifício se vilipendiar, se deteriorar a um grau extremo, para que ele se considere um perigo à saúde pública, e a partir disto vem o discurso da demolição, porque já se tornou um problema de saúde, né? Enquanto que os proprietários eles têm o dever de qualquer propriedade de manter, né? Seja ela histórica ou contemporânea. Tem que haver uma manutenção, né? Para que não hajam realmente problemas da saúde. Mas o que está sendo feito é o inverso, é a estratégia da depauperação, né? Realmente da deterioração total do bem, para ter o discurso da justificativa da demolição completa, né? Então este é o problema atual, infelizmente, do patrimônio, não só de Pau dos Ferros, mas de todo o Rio Grande do Norte, eu diria. O incentivo vem dessas leis municipais, né, estaduais, nacionais, de tombamento, né, que a gente sabe também que é um instrumento que tem que ser talvez revisto também, modernizado, né, e organizado, mas sobretudo o incentivo ele parte da manifestação, eu diria, coletiva. Então eu noto assim que os bens que são preservados são aqueles que estão tendo uma mobilização, digamos assim, das pessoas, né? Esse reconhecimento coletivo. Só que às vezes esse reconhecimento coletivo ele passa pela educação, né? Então como é que vai haver um reconhecimento se as pessoas não têm essa educação patrimonial, não têm esta consciência, né? Então acho que é um processo mais longo mesmo, né? Claro que ele parte também do reconhecimento das instituições públicas, né? Que têm o poder de dizer, não, isso aqui é de interesse histórico, isso aqui tem que ser preservado. Então parte muito, é uma discussão realmente, eu diria, coletiva da sociedade no seu mais amplo sentido, né? Tanto já que a gente está falando do Rio Grande do Norte, eu sei que isso vem do âmbito nacional, mas já que a gente está falando do Rio Grande do Norte, do âmbito estadual, né, e dos âmbitos municipais, né, e muito dessa parte de introduzir nas novas gerações a educação patrimonial. Eu acho que o desafio parte muito disso. Minha mensagem sobre o patrimônio é que vale a pena. Então, se a gente está aqui na frente de um edifício aqui de mais de 100 anos atrás, né, estamos desfrutando aqui dessas espacialidades definidas aqui, né, é porque ele foi preservado, né? E eu vou poder talvez trazer filhos, netos, dizer, olha, essa casa foi construída há cento e tantos anos atrás, esse aqui foi um grupo escolar, a educação primária da cidade de Pau dos Ferros começou aqui. Eu vou poder dizer isso porque o bem está aqui. Então é isso que vale a pena, entendeu? É manter para a gente poder desfrutar mesmo, usufruir da nossa história, da nossa identidade, né? Se não há o bem, não há a preservação, não há a manutenção, não há o reuso do bem, porque esse bem aqui está sendo utilizado, né? Hoje mesmo teremos uma exposição de artes visuais aqui. Temos exposições permanentes, temos um auditório para palestras, temos a orquestra sinfônica daqui, sai aqui. Então, assim, é para isso, né? Porque se demole, e aí? Eu vou desfrutar de onde? Quais são os edifícios históricos que eu vou poder usufruir, que eu vou poder trazer as crianças e mostrar um pouco da história da gente? Não vou ter. É essa vivência que transforma, né? Realmente, e que introjeta, né, esse sentimento de pertencimento, de identidade, de fazer parte, né? E de reconhecer também os esforços das gerações anteriores, né? Que a cidade ela se constrói a partir dessa ação histórica, né? De várias pessoas que se mobilizaram, que trabalharam, né? Que se esforçaram, que buscaram edificar esses espaços, esses bens, né?